Em perigo, passa por cima e eu ouso dizer que foi um atropelo de 1-0. Vamos comentar dessa final. Pra você que caiu aqui de paraquedas, não, eu não torço pro Flamengo, eu torço pro Vasco, exatamente rival, mas a gente deixa o clubismo de lado e tenta comentar aqui o que eu achei, vê aí se a minha opinião é a mesma que a sua. Vamos falar dessa final, vamos falar desse jogo. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Flamengo hoje veio com essa formação aqui, a gente tem poucas novidades do que tinha sido o primeiro jogo da final, a única coisa que muda é aqui o camisa 5, Eric Pulgar, que tira do time titular o Gonzalo Plata, que a gente mal poderia imaginar que depois entraria e faria o gol da vitória de hoje. Não é exatamente o gol do título, mas gol da vitória. Tirando isso, praticamente a mesma coisa, Gabigol titular mais uma vez porque o Pedro tá machucado, isso já não é de agora. Bruno Henrique voltando a estar disponível, mas por opção do Filipe Luiz começa no banco de reservas. Agora, do lado do Atlético Mineiro, a gente tem aqui mudanças táticas e mudanças também de jogadores. O Zaratio entra e no mais, eu vou confessar pra vocês que eu me confundi legal nisso aqui, ó. Aqui tá a escalação do Atlético, aí tem um tal de Massa, camisa 12. Eu confesso pra vocês que eu falei, mano, quem que é esse jogador? Aí depois que eu fui entender que é uma piadinha, tipo, o 12º jogador é a Massa, a torcida, tá ligado? E eu igual um idiota aqui falando, gente... Mas aí o Josão brincou. Essa aí tava mole, pô, de entender. Quem que é Massa? Eu pensando que é o sobrenome de alguém. Enfim, o Atlético muda pouco. A Massa. Mas muda, tem aqui a entrada do Zaratio. E aí, como é que vai começar o jogo? Começa ali com o Atlético Mineiro ficando mais com a bola, o que era completamente esperado, porque você tá perdendo de 2-0, e aí o jogo é em casa. Então você é obrigado a ter mais a bola. E aí a primeira grande chance do jogo esse que teve uma baita festa, a primeira grande chance do jogo é com o Hulk batendo falta de longe, o que não costuma ser um problema, porque normalmente de longe ele bate bem pra defesa aqui do Rossi, e no rebote fica com ela. Assim, cara, o Hulk é um baita de um jogador. O Hulk é aquele cara que mesmo quando tá mal, às vezes resolve. Foi assim com o Vasco. Mas, mesmo no jogo do Vasco, tava nítido que o Atlético Mineiro, ele não era isso tudo, com todo o respeito do mundo. O Atlético é melhor do que o Vasco, eu já falei isso. O Atlético pegou um time do Vasco muito limitado e ele se classificou com um placar, assim, digamos, bem chorado. Foi 3-2 com gol lá pelos 38 do segundo tempo. Bem disputado, bem emocionante. Com o time do Vasco que, deixa muito a desejar, tá ligado? Isso no primeiro vídeo, mas assim, o Atlético quase deixou o Vasco ir pra final. Um Vasco que, meu Deus do céu, tem um elenco horroroso por causa das lesões, tá ligado? Então assim, naquele jogo, naquela oportunidade, naquele dia, o Hulk que tá aqui na foto, ele do nada ganhou liberdade de 2 segundinhos e fez um golaço, mas não é todo dia também, né? Aqui ele dá um baita de um chutão de fora da área, o Rossi pega. O Rossi é um dos personagens do jogo de hoje, porque principalmente ali no primeiro tempo, ele segurou que poderia ser um problema, e essa falta aqui é um exemplo. É aquilo, se o Atlético começasse fazendo gol no primeiro tempo, é claro que o ânimo seria outro, o jogo mudaria, o Atlético se incendiaria em campo, tá ligado? E a coisa ia pegar fogo. Mas não pegou, não. O Rossi pega a defesa ali, depois, no próximo lance, a gente vai ter o quê? Um lance aqui, com, se eu não me engano, o Scarpa dentro da área, ele vê aqui fora o Hulk que chuta de primeira, o Rossi defende, e aí no rebote, bate e rebate, e ele de novo consegue afastar, e tá aqui o Rossi. O Rossi é um grande goleiro? Eu não acho. Eu, sinceramente, não é nem clubismo aqui não, tá ligado? Eu não acho que o Rossi seja aquele cara que, nossa, se fosse brasileiro, a gente já tá pedindo a seleção brasileira. Não acho que seja o caso, mas... Entretanto, é um cara que aparentemente cresce em jogo importante, em jogo grande. Ele sabe jogar jogo decisivo. Sabe catimbar, sabe fazer a cera. Isso aí é fato. Qualquer um que assiste um jogo ali do Flamengo sabe que ele tem esse teor de ter uma capacidade de garantir, assegurar vitórias nesse tipo de jogo. Isso é maravilhoso pro torcedor do Flamengo, tá ligado? Ele é um cara que, assim, já falhou em alguns momentos aqui e ali, mas hoje faz mais uma partida bem segura. Eu acho que o jogo do Everson, goleiro do Atlético, foi melhor, mas isso aí é porque o Flamengo atacou mais. Mas o Rossi, ele não permite que o Atlético Mineiro crescesse naquele período inicial do jogo. Boas defesas, nada, tipo, muito grandioso, mas pelo menos não deixou o Galo se crescer no jogo. Assim, fazendo uma comparação completamente esdrúxula, lembra um pouco de Bu Martinez na Copa, é claro, é uma comparação totalmente fora de tá ligado? Assim, só entende a semelhança. Eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi. Ele não tá comparando a qualidade técnica e a capacidade dos dois goleiros. Ele tá mostrando que, tipo assim, na visão dele, tem esse lado além só de defender, tá ligado?
mas também tem essa experiência de entrar na mente do adversário, de travar o jogo, sabe? Naquela parada assim, o Dibu, ele não é lá um goleiro maravilhoso, mas em final, na Copa, ele foi importante. É claro, nossa, a importância do Dibu é muito maior, mas enfim, não é um goleiro que eu acho brilhante, nossa, queria no meu Vasco. Não queria, mas brilha hoje e impede o que poderia ser ali aquele começo interessante do Galo. Não queria no Vasco porque, pô, o Léo Jardim é um goleiraço. Agora, o foda é que 99% do restante do time, todo mundo iria querer, né? Falando do Galo, o Hulk, assim, ele é muito bom jogador, mas o que reclama é brincadeira, hein? O Gabigol também, assim, chora o jogo todo. Meu Deus do céu, são dois caras que são conhecidos por reclamar demais. Mas, nossa, o Hulk tinha lance que claramente não foi nada e ele tava lá falando no ouvido do árbitro. Meu Deus do céu, chega a ser incômodo, tá ligado? Dando sequência, o que a gente vai ter aqui é o seguinte: um baita passe do Gerson pro Wesley, que invade a área, não deixa a bola sair, cruza pro Arrascaeta e quase acontece o gol. Cara, o Wesley deixou de ser uma piada, né? Assim, pelo menos a fase... Mas ele só foi uma piada porque ele foi injustiçado. Em momento algum, ele foi péssimo. Ele teve uma oscilação normal de qualquer jovem que sobe pra base. Mas, cara, já era, pô, tranquilo de você perceber que ele tava sendo injustiçado quando ele era tratado como piada, pô. Ele nunca jogou um futebol pra ser tratado como piada, tá ligado? Ele realmente teve as suas falhas. Mas, pô, numa oscilação completamente normal para um jogador da idade dele, pô. Esse atual dele tá jogando muito bem. Eu lembro que há pouco tempo atrás era notório que o Wesley ele era mais piada do que qualquer outra coisa, porque não jogava. E aí teve aquela proposta, se eu não me engano, da Atalanta, que quase... De oscilação, Renato. Pô, ele fez algumas partidas ruins e outras que ele, pô, achava assistência, achava umas jogadas interessantes. E isso chama oscilação, porque ele fazia uma partida que ele se destacava, e outra ele... pô, rendia abaixo, isso é oscilação. Só que o vagabundo tratava ele como merda, pô. Entendeu? Foi vendido, mas não foi. E eu mesmo pensava, meu Deus do céu, o Flamengo perdeu uma chance de vender um jogador que ele não vai vender por preço parecido nunca mais. Porque é um jogador ruim. E assim, pelo menos, assim, na pior das hipóteses, é uma fase boa. Na pior das hipóteses, tá ligado? Tem jogado muito bem, é mais um jogo seguro dele, não é só na final, desde antes ele já estava bem. Eu lembro que ele jogou bem também contra o Corinthians, vai muito bem. E aí quem dá o passe pra ele aqui também tem que ser falado, o Gerson. Mas assim, o Gerson tá em estado de graça, tá ligado? Não à toa é convocado para a seleção brasileira, é um dos caras que assim, não tem nem dúvida se vai ou não para a convocação, ele vai, ele só não vai se estiver machucado. O Gerson fazendo mais uma partida enorme, mas aqui o Wesley cabeça de caixa d'água, é interessante você reparar que é um cara que meio que tá dando a volta por cima. Lembra um pouco o Hugo Neneca no Corinthians, tá ligado? Que, né, não teve bem no Flamengo, chegou no Corinthians e começou a jogar bem, apesar de que outro dia aí mesmo teve uma falha horrorosa. O Roberto também vive um momento parecido de sair de piada para ser um cara que, mano, não tem muito como mais. O cara tá ali fazendo as coisas dele. O Wesley, ele me passa um pouco essa vibe aí de cara que tá dando a volta por cima. O Yuri Alberto tá voando. É claro, tem que ver se isso vai durar ou se daqui a pouco ele não vai desandar legal. O Ayrton Lucas é um cara que foi pra seleção brasileira um tempo e hoje em dia, quando entra, não joga nada. Então tem que ver se não é fácil, mas pelo menos por hora, joga muito bem, obrigado. Dando sequência, aqui o Arrascaeta não faz gol, só que aí depois tem um vacilo ali do Rossi com a defesa, a bola sobra pro Paulinho. Então, por isso que, pô, eu ia fazer um adendo pra falar sobre isso. O Rossi realmente fez uma partida segura, mas ele quase entrega a paçoca nesse lance com os pés. Numa final de campeonato, isso pesa, mas ele realmente fez uma boa partida. Agora, essa firmeza pra afirmar sobre a segurança, eu acho que é ignorar um pouco essa cagada aí que ele ia fazendo, né? E o que vai chutar e não consegue fazer o gol. E aí acho que ele se redime ali. A internet cai em cima do Paulinho, chamando ele de pipoqueiro, o pessoal faz meme e tal. E assim, eu não sei se eu tô sendo muito pacífico aqui, mas não acho que foi tipo, nossa, um baita gol perdido do Paulinho, porque a bola não vem redondinha pra ele, tá ligado? É um domínio no peito meio estourado, que cai de qualquer jeito, ele até consegue chutar pro gol, só que aí o Rossi pega, tipo assim, não é uma chance tão clara, apesar de ser clara. Deu pra entender? Acho que não, mas talvez tenha dado. Enfim, pede aqui o Paulinho, o pessoal começa a chamar ele muito de pipoqueiro, de que some em jogo grande e tal, isso aí talvez seja verdade. O jogo dele não foi ruim, mas poderia ter sido melhor, tá ligado? Mas nessa chance aqui em específico, eu não peso muito na dele não. Você aí, você acha que tipo assim, não, foi uma chance completamente clara sim? Eu acho que não, porque apesar de ser ali um momento tumultuado da zaga, goleiro fora do gol, a bola mais explode no peito dele do que qualquer outra coisa, ele toma susto, ele domina meio de qualquer jeito. Eu achei que o gol perdido mesmo foi a da furada do Allan Kardec lá no
nos minutos finais. Também consegue ainda chutar, mas não faz o gol. Mas assim, se você Antes discorda, do você gol vai do Flamengo. comentando aí. Dando sequência, o que a gente vai ter é a polêmica maior do primeiro Lance pra tempo. vermelho. O Lianco entra no meio do Arrascaeta, faz um lance que era pra expulsão e não é expulso. Lance E aqui eu já dei vermelho. completamente a minha opinião. E como eu falei, eu não vou meter clubismo aqui não, tá ligado? Ah, não, mas é porque contra o Flamengo eu vou falar. Não, eu acho que era pra expulsão. Pra quem não lembra, esse lance era este aqui. O Arrascaeta ia sair aqui livre, ainda tinha um outro, até cuspi na tela, meu Deus do céu. Ainda tinha um outro passando em cima aqui, tem em vídeo pra gente ver. Olha só, era um lance completamente promissor, não tinha mais ninguém do Atlético Mineiro. O Lianco vem dentro do Arrascaeta e mata aqui a jogada. Aqui você tem por outro ângulo. Se eu não me engano, esse aqui em cima é o Michael. Não tem lógica não ser vermelho isso aqui. Simplesmente não tem lógica. Último homem, uma bola que o Lianco A regra entrou. não é pra expulsão. Pô, Renato, eu acho que se for possível, eu juro que eu tô falando na moral, mas me manda qual parte da regra que configura que isso aqui não é pra expulsão, pô. Ele já é o último homem, não tem absolutamente nenhum zagueiro na cobertura, ele ainda tem mais um jogador do Flamengo junto com ele, ou seja, são 2 jogadores contra o goleiro. Não sei onde isso aqui não configura vermelho. Fora que, além de tudo, pra completar, é uma entrada completamente desproporcional. Ele não só faz a falta com a perna, como ele ainda dá um golpe de judô no Arrascaeta enquanto ele tá no ar. Claramente pra matar a jogada, tá ligado? Ele não tentou pegar a bola, ele entendeu ali a gravidade da coisa e de, mano, eu não posso deixar passar. E aí ele de fato vai lá e não deixa. Inclusive, se você pegar pra ver o replay, ele dá a pancada e ainda segura o Arrascaeta. Tipo assim, vai que esse cara ainda cai e sai correndo, tá ligado? É pra vermelho. Último homem, com outro cara ainda em cima. Se isso aqui fosse um jogador do Atlético Mineiro, estaria muito longe, mas pelo menos daria pra pensar assim, não, mas talvez pensou que tinha cobertura ali, mas não tinha cobertura. Assim, completamente bizarro. Agora é aquilo que eu sempre falo, o Flamengo reclamar de arbitragem é meio foda, porque historicamente é muito beneficiado, mas nesse caso aqui, Rapaz. errou o Klaus e ele errou também o VAR de não chamar o Klaus pra ver. Eu acho que era pra vermelho. Agora, não foi vermelho. Fez falta? Fez falta nenhuma, porque de qualquer jeito o Flamengo ganhou e assim, ganhou com sobras. É um jogo de 1-0 que ele passou o caminhão, tá ligado? Então era pra ter tido vermelho aqui sim, pelo menos na minha opinião, mas também não fez falta nenhuma essa ausência do vermelho, porque assim, termina o primeiro tempo, e eu tenho até os números aqui, cara. De finalizações do Galo foram 9 contra 6 do Flamengo. E aí a posse de bola era 69% do Galo. Ou seja, o Galo ficava com a bola, mas aí aquela conversa que a gente acabou de ter no começo do vídeo. Tipo assim, quando você tá perdendo o jogo e agora você vai jogar em casa, você normalmente fica mais com a bola mesmo. Agora, você tá criando grandes chances? Não exatamente. O Paulinho saiu no intervalo falando, pô, a gente tá jogando muito melhor que eles, a gente tá sendo muito superior. E não tava. O Atlético teve ali algumas chances, principalmente com o Hulk, que pararam no Rossi, tá ligado? Que é aquele papo que eu falei que o Rossi defendeu bem e evitou que poderia ser o começo ali do Atlético pegando fogo mesmo. Mas é isso. O Flamengo teve boas chances também. A cabeçada do Arrascaeta passou muito perto de não ser gol. O Wesley tava jogando muito bem. O Gerson muito bem. O Gabigol meio apagado, mas tentando uma coisinha ou outra. Então, assim, eu acho que são números que parecem ser bons, por quase 70% de posse de bola, mas que na vida real mesmo não quer dizer muita coisa. Vamos ser sinceros aqui, é aquilo, o que mais o Atlético precisava, ele não conseguiu, que era gol. Era gol. Você tá perdendo de 2 gols de diferença, você precisa fazer gol para tacar fogo no jogo e tentar mais um, porque um só não bastava. E aí, pô, tem posse de bola, tem mais chute no gol, mas bola na rede não tem, então não adianta nada. Pro segundo tempo, o Felipe Luiz começa a trabalhar... Pegou as 2 pancadas do Hulk foda. Pô, mano, eu acho muito louco, mano, que o Hulk, viado... Eu sempre falo aqui também, né? Pô, qualquer lugar a falta é perigosa, mano. Ele bate aquela falta que a bola vem variando, sabe? Com muito efeito. E aí, ainda que seja em cima do goleiro, o goleiro nunca consegue encaixar. Então acaba que sempre gera um rebote pro meio da área. Só que pô, eu acho louco que ao mesmo tempo... Com todo mundo sabendo isso, eu em casa, todos os diretores, todos os jogadores, todos os torcedores, todo mundo sabe disso. E ainda assim o Galo não consegue aproveitar esses rebotes, tá ligado? Faz, ele tira, ele substitui o cara que foi o herói do primeiro jogo, o Gabigol, que tá aqui no banco meio com cara de poucos amigos, mas não imagino que tenha problema, e entra quem? O Bruno Henrique, que poderia até ter começado o jogo e tal, mas entra no segundo tempo, e assim que o Bruno Henrique entra, ele já tem essa chance aqui, que puxa lá do meio de campo, ele vem trazendo, e aí, cara, o Everson vai sair pra fechar muito bem, trava ali o chute, o Everson fecha. Assim, o Everson fez uma baita partida, tá ligado? É aquele tipo
típico caso de, pô, perdeu, mas não é culpa do goleiro. Grande lance do Bruno Henrique aqui. Na minha visão, não só não é culpa do goleiro, como se não fosse o goleiro, o jogo teria sido mais. Que não para nesse lance. E depois, olha só, tá até aqui a foto no momento, saiu muito bem, fechou. Ele já tinha feito isso no primeiro tempo, se eu não me engano, no chute do Gerson, que o Everson também saiu e saiu fechando bem. Depois existe mais essa chance. E aqui, o que começou a acontecer? Um caminhão de gols perdidos. E aí, assim, é muito louco que quem precisava fazer gol era o Atlético Mineiro e quem tava quase fazendo um caminhão de gols era o Flamengo. Teve, mano, vou te falar, mais de 5 chances claras de gol. É muito bizarro, né? Assim, num período curto, eu não tô falando no jogo, não. Num período curto ali, ele começou, o Galo tentava, não conseguia ter a criatividade e a qualidade suficiente para chegar à definição da jogada. O Flamengo ligava o contra-ataque e tinha vantagem numérica. Aí o Galo tentava, não conseguia, o Flamengo ligava e tinha vantagem numérica. Bizarro, pô. Num jogo onde o Atlético é quem precisava vencer, quem estava perto da vitória é quem não precisava. O Bruno Henrique aqui sai cara a cara, ele tenta fazer um chapeuzinho, né, uma cobertinha, e acaba que ele não consegue fazer nada, ele perde essa chance, só que assim, não para por aí, porque o Flamengo começa a viver um caminhão de desperdício. Mas aí é normal, né, essas chances, o Galo tinha que se expor, não era um jogo normal. Pô, perfeitamente, mano, mas quando você começa a olhar o agregado, começa a ficar complicado, né? Porque, por exemplo, com o Flamengo perdendo essa quantidade brutal de chances claras, foi 4-1 agregado. Na sequência, olha só, vai ter um lance do Michael, que a bola sobra ali, mano, é só chutar pro gol, tá ligado? Chuta e comemora. Ele não chuta, tenta driblar, e aí o Everson vai lá mais uma vez, e aqui você tem uma visão geral do lance. Assim, o Flamengo começou a desperdiçar chance atrás de chance, e a gente poderia até entrar naquela de quem não faz toma, mas na verdade o Atlético não conseguiu fazer o Flamengo tomar, não. Porque assim, o Flamengo perdia, o Atlético não fazia nada, o Flamengo perdia, um monte de quase gol, um caminhão de chances perdidas. O Flamengo poderia facilmente ter metido 3, 4 gols nesse jogo, a verdade é essa. E claro, isso aqui acontece também porque a essa altura do campeonato o Atlético se mandou todo pra frente. E aí a sabedoria do Filipe Luís que tem que ser elogiado. O Atlético tacou atacante no jogo, Allan Kardec, um monte de gente foi entrando. Enquanto isso, o Filipe Luís começou a fazer uma espécie de uma retranca, porque começa a entrar mais zagueiros ali, entrou o Fabrício Bruno e tal. Só que assim, não é exatamente retranca, porque na mesma hora que entra defensores, quem tá atacando é o Flamengo. O Filipe Luís, ele acabou de começar a treinar time principal, porque ele tem um trabalho de base, mas time principal é agora, e é um técnico muito promissor, tá? Tanto é que já ganhou um título do tamanho da Copa do Brasil. Enfim, perde aqui o Flamengo, porém, depois perde mais um lance. Dessa vez, Alexandre chuta... Eu falei. É que, pô, eu falei lá no início da live. É difícil, porque, pô, falar daqui no conforto é mole. Lá é rápido, papum, tá ligado? Tudo muito rápido. Mas, pô, isso aqui era chute pra contrapé. O Everson já pulou, já tá no ar, indo fechar o canto. E o Alexandre chuta no canto que ele tá indo. Pra mais uma defesa. O Everson definitivamente não merecia perder esse campeonato, pelo menos não merecia perder hoje a partida, tá ligado? Porque ele fez uma atuação maravilhosa. Eu nem coloquei aqui, mas no finalzinho ainda vai ter uma cobrança de falta do Davi Luiz, que quase fez 2 gols de falta seguidos, né? Em 2 jogos seguidos. Mas o Everson defendeu. Então, assim, a partida de hoje do Everson é com certeza a partida do melhor jogador do Atlético Mineiro, tá ligado? Aqui o Alexandre perdeu. Alexandre, que se faz esse gol, estaria amanhã nas discussões de será que não merece uma seleção brasileira? Não, porque voltou pro Brasil para ter espaço e para chamar atenção e tá chamando. Seleção brasileira eu acho que não seria um bagulho tão impossível de pensar se continuar jogando assim. Enfim, mais uma baita defesa, porém, água mole em pedra dura, tanto bate até que acontece o quê? Fura, golaço, gol do Flamengo, golaço do Gonzalo Plata, que assim, o Bruno Henrique com muita esperteza dá o passe adiantado ali para ele, chega só o Atlético Mineiro completamente desfigurado, completamente bagunçado, o Plata tem que fazer o drible, meu Deus do céu, o que ele passa aqui, dá um baita de um drible, sai o goleiro, vai chutar forte? Não, vai na cavadinha e faz um golaço e sai absurdo aqui de gol, comemorando. Eu lembro de ter chegado a ver muita gente falar que o Gonzalo Plata talvez não seja tão bom assim, talvez seja apenas um Marinho que rabla, tá ligado? Um Marinho gringo, mas não me parece esse o caso. Baita gol. O Marinho também é um bom jogador, tá ligado? O Marinho também dá um trabalho pra muita gente. Ontem mesmo tava jogando contra o Vasco, é um jogador chato, mas um golaço aqui do Gonzalo Plata, tá ligado? Aquele tipo de coisa
coisas que, assim, você não espera ver um cara fazendo na final. É muita frieza você sair cara a cara com o goleiro, acertar um baita de um drible e depois cavar. E, assim, tava a cara de mais um gol perdido. Quando ele cavou, eu falei, nossa, essa bola vai bater um travessão, vai sair. Mas entrou, golaço, né, e logo após o gol, o que acontece? Explode uma bomba ali do lado. Cara, vou falar bem sincero, tá? Eu até gosto de umas tretas assim no futebol, mas isso aqui passa um pouco do ponto. Pô, é literalmente estourar uma bomba. Isso aqui provavelmente vai render punição para o Atlético Mineiro e, assim, é justo se render. Uma confusão do caramba, muita briga, vem gente para dentro do campo, começa um quebra-pau, o pessoal arremessando coisa no Gabigol. Isso aí eu não acho errado, não. Mas, assim, muita briga, muita confusão e, sinceramente, pro Flamengo deve ser até meio prazeroso, porque fica aquele climinha de, no futebol vocês não ganharam, no futebol vocês não conseguiram, agora vocês estão putinho, mas não vai ser campeão da Copa do Brasil. Meio que isso, tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Enfim, termina o jogo, como eu falei, ainda tem uma falta ali no final, ainda rola uma expulsão. É por esses aspectos que eu falo que foi 1-0, mas com graça, com um tom de atropelo, porque o Flamengo poderia ter ganhado de 3-4. O que tem pra gente falar? Primeiramente, que começo de trabalho do Filipe Luís, né? Filipe Luís voando, ele acabou de começar a treinar um time. É impressionante porque, assim, ele já ganha um título enorme de Copa do Brasil, que muito técnico demora anos para chegar a um título dessa magnitude. Ele já consegue em menos de, 6 meses de trabalho. É claro que, assim, ele já pegou o bagulho em fase avançada e tal, mas o Flamengo claramente melhorou muito sobre o comando dele. Eu gosto do Tite, cara. Olha só que doideira. Mesmo assim, eu acho que faz parecer que o Flamengo perdeu tempo com o Tite. Porque claramente mudou a chavinha. O Flamengo é outro time, é um time muito superior. Ainda tem muito problema de lesão. Pô, não tem Vinha, não tem Pedro, não tem De La Cruz, tá ligado? Mas mesmo assim, o Filipe Luís consegue jogar perfeitamente. Enfrentou obstáculos e passou desses obstáculos. Teve aquela expulsão do Bruno Henrique contra o Corinthians que ele conseguiu resolver colocando o Fabrício Bruno e tirando o Gabigol. Hoje foi um cenário parecido, ele leu bem o jogo ali, colocou o que tinha que colocar, tirou quem deveria sair. O Flamengo basicamente não tomou pressão em quase que momento nenhum. Teve ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas nada que fosse realmente grande, tá ligado? Teve o caso do quem não faz toma, só que foi pro lado do Atlético Mineiro, porque pouquinho antes do gol do Plata, o Allan Kardec... E o Flamengo tomou um gol na final que é uma falha individual do Léo Ortiz, que tipo assim, fatalidade. Não é nem que o elenco do Flamengo é frágil, esse tipo de lance vai acontecer. Fatalidade. Não tem o costume, não é comum. Ele fura uma bola que era gol feito, e aí quem não faz, tomou. Mas o trabalho do Filipe Luís é realmente muito promissor. É um cara que parece entender muito da coisa, é um maluco que sempre teve o perfil de jogador meio inteligentinho. A gente sabe que, assim, normalmente jogador é meio burro como porta, tá ligado? A gente sabe que jogador é complicado. Você vai ver os caras dando entrevista, mal sabe falar direito. Pelo menos a média, assim. Porém, o Filipe Luís, ele sempre foi um cara meio inteligentinho, tem coisa ali que ele sempre foi meio fora da curva. Assim como tem jogadores que hoje em dia já são assim, mesmo ainda jogando. Ele parece um cara... já era fora da curva jogando, né, mano? Tipo, eu sempre falei que o Filipe Luís, ele encantava porque ele tinha uma capacidade de mudar completamente a dinâmica de um jogo, com uma movimentação corporal. Tem jogador que pra driblar precisa dar tapa aí pra um lado e pro outro, pedalar e tal. Mano, o Filipe Luís fazia assim, ó. Aí vinha pra cá, bumba, clareou o espaço todo do campo. Bizarro, pô. Isso aí pra mim é genialidade. É muito promissor? Que merda. Porque tem tudo aí pra ser... Eita, tem foguete estourando aqui na cidade. Tem tudo pra ser um cara que dura muito no Flamengo. Agora, sobre jogadores. Cara, a gente precisa falar do quão grande é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esses caras hoje, ao ganhar mais um título, dessa vez a Copa do Brasil, eles chegam a 13 títulos oficiais pelo Flamengo. Se igualando a simplesmente Zico. É impressionante. Assim... Todos eles são da época do ano glorioso de 2019, que provavelmente foi o melhor ano. Mas tá bom também essa fase do Flamengo, né, mano? Tá bom já, mano. Pode acabar. Já deu muito mais do que tinha que dar, pô. O Flamengo nesse século, tá ligado? É realmente absurdo a história que eles constroem. O Gabigol, ele vive um ano bem bosta. Hoje, mais uma vez, ele não fez uma partida grandiosa, mas o primeiro jogo, quem construiu a vantagem é ele. Esses caras têm agora 13 títulos. Cara, isso é muita coisa. Eles se igualam ali ao Zico.
entre outros, mas o Zico aqui é tipo assim, pô, não tem como, é a maior referência quando se fala de Flamengo. São caras enormes na história do Flamengo. O Arrascaeta é o tipo de cara que eu, como anti-Flamengo, sempre fiquei me perguntando como é que não apareceu nenhum time da Europa nunca pra levar ele pra lá, tá ligado? Mas não acho que aparece. já apareceu, pra o Flamengo só... pra roubar. Jogador do Vasco aparece de monte. Mas enfim, nunca foi, apesar de ter qualidade pra isso. O Bruno Henrique é um cara que começou tarde no futebol, mas conseguiu jogar na Europa. Tem a época dele até jogando contra o Real Madrid e tal. O Gabigol já é um cara que bateu na Europa e não deu certo e voltou. Mas todos eles se encontraram demais no Flamengo. E assim, eles colocam o nome deles três na história do clube de uma forma ainda maior. E é aquilo, 3 anos seguidos de Flamengo na final da Copa do Brasil. É grandioso, tá ligado? O time agora é o quê? Penta da Copa do Brasil? Imagino que sim. Se eu tiver enganado, me corrijam aí nos comentários. Gente, do Filipe Luiz é muito promissor. Desses 3, cravando o nome da história. E um Flamengo cheio de lesão, mas jogando muito bem. Infelizmente, fazer o quê? Eu sou o Josão. Se você gostou do vídeo... E tá aí.